amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda o telefone São Paulo 11 50526622. Nesta edição, a advogada Miriam Thier. Prazer tê-la aqui, Miriam. Também conosco o Coronel Camilo, que é deputado estadual filiado ao PSD. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer estar aqui nessa bancada diferente hoje aqui, estamos em minoria, a maioria de mulheres aqui, sejam bem-vindas. É bom falar aí sobre os problemas da nossa cidade, do nosso estado, e um prazer estar aqui. Também conosco a cantora Paula Gauss. Prazer tê-la aqui, Paula. Olá, querida, é um prazer estar aqui com essa mesa tão especial. E a Procuradora de Justiça, Eliana Passarelli. Que bom, Eliana. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês, uma delícia, e tentando aí desenvolver algum trabalho simbólico, pelo menos por esse país, né? Miriam Thier, ano de eleição, você de novo enfrenta as urnas ou não? Eu vou deixar para as pessoas mais corajosas. Nesse sentido, eu estou um pouco covarde, mas nunca... Não é verdade, não é verdade. Não desacreditada da política, porque acho que sem política a gente não caminha. Mas eu prefiro deixar para os outros mais corajosos tomarem o lugar que um dia eu ocupei. Coronel Camilo, presidente da Frente da Família, Cidadania e Cultura, Frente de Segurança da Assembleia Legislativa de São Paulo. O que é tudo isso? Duas frentes que nós estamos trabalhando, Zancopé. Primeiro, 33 anos de polícia, conheço bem a parte de segurança pública, mas sei que só a repressão não funciona. Então, criamos a Frente de Segurança para discutir os assuntos de segurança, fazemos projetos, leis, como a própria lei do pancadão que a gente já fez lá, para trabalhar na área de repressão, nas consequências. Mas precisamos trabalhar na causa. Então, criamos uma frente chamada Frente da Família, Cidadania e Cultura, para trabalharmos bastante com o exercício da cidadania, com a internalização de valores, por exemplo, com o PROERD da Polícia Militar, com ações de civismo, de patriotismo, porque nós precisamos, né? A nossa sociedade está muito carente de valores. Então, essas são as duas linhas, né? Trabalhar um pouquinho na consequência e trabalhar um pouquinho na causa também, para ver se a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. O pancadão funciona como lei estadual? Está como lei estadual, porque o pancadão, embora ele comece... Eu quero saber se funciona, porque quando é uma... Falta é um regulamentar. âmbito, Falta regulamentar. Em âmbito municipal, é isso que eu coloco. A tua proposta de acabar com o pancadão em âmbito municipal é uma coisa. Passei pela vereança de São Paulo, fizemos a lei municipal, mas infelizmente essa administração destruiu a lei na sua regulamentação. Nós fizemos uma lei que era para ajudar os pancadões, para fiscalizar os pancadões. É a Lei 15.777 do município de São Paulo. Só que o que fez a nossa administração Haddad? Deu essa competência de fiscalização apenas ao PSIL, que na época tinha 30 pessoas, hoje talvez tenha menos do que isso, para fazer, além das casas de shows, igrejas e barulho que já tem na cidade, também fiscalizar cerca de 120 pancadões por dia. Isso foi impossível. Deveria ter dado a responsabilidade, como nós sugerimos à Prefeitura, à Guarda Civil Metropolitana e ainda mais, fazer um convênio e competência PM. Não quiseram fazer. Resultado, fui para a área estadual agora como deputado, fiz a mesma lei, foi sancionada pelo governador, está para ser regulamentada, agora independe de município. Ou seja, aí a Polícia Militar, com seus 90 mil homens, vai poder, em qualquer situação, agir, o que é mais importante, com antecedência, quando começar o pancadão. Hoje a polícia não pode. Se você que liga para a polícia no caso de pancadão só por causa do barulho, bebida para maiores na rua e show na rua, não é problema de polícia, porque isso não é crime. A partir do momento que entra o crack, sexo com menores e outras bagunças, agressões, aí é crime. Mas aí todo mundo já está embriagado. Então, com essa lei, a polícia vai poder multar e apreender o veículo antes desse show virar uma bagunça. E é isso que nós pretendemos, qualidade de vida e ordem na cidade de São Paulo e no Estado. Miriam Thier, eu pergunto sobre essas leis, porque você, como vereadora, foi bastante atuante, é autora de uma lei que permitia às mulheres um exame
A reconstrução da mama. Né? A reconstrução da mama. São Paulo foi a primeira cidade a fazer a reconstrução da mama, mulheres vítimas de câncer de mama. Então, eu fico muito feliz de ver o Coronel Camilo, porque ele foi atuante como vereador. Deixa eu concluir aqui. O que aconteceu com a tua lei? Então, nós implantamos o serviço no Hospital Municipal do Tatuapé. E, naquela época, nós tirávamos a fila do IBCC. O que aconteceu com a lei é que ela está em desuso, não há fiscalização da prefeitura. A fila das mulheres com reconstrução de mama continua indo para o IBCC e o serviço que foi implantado no Hospital Municipal do Tatuapé acabou. Assim como o Banco de Olhos de Sorocaba. Eu levei o Banco de Olhos de Sorocaba. Naquela época, nós zeramos a fila do transplante, porque foi permitido pelo então prefeito José Serra, de que a gente fizesse a coleta das córneas em todos os hospitais públicos. Com isso, nós abastecemos o Banco de Olhos de Sorocaba. O Banco de Olhos de Sorocaba veio, implantou o serviço no Hospital Municipal Tatuapé, porque era o único hospital que tinha lugares para a gente poder fazer a demanda. E, evidentemente, eu sou da Zona Leste, mas ele atendia São Paulo. E também o problema do Banco de Olhos. O Banco de Olhos de Sorocaba gastou num maquinário $300 mil para fazer o processamento das córneas e enviar para o Brasil inteiro as córneas. O serviço também parou. Infelizmente, a administração do PT e a outra também que o sucedeu acabaram com a cidade. As leis são feitas, né? Você imagina que estejam Elas sendo deveriam aplicadas. ser perpétuas, né? Elas não são. Deveriam estar sendo aplicadas e... Infelizmente. Pois é, né? Mas aí eu acho que cabe ao fiscal da lei, que é o Ministério Público, de vez em quando lembrar dessas coisas e ser cobrado para que atue também, né? Porque a lei, se não for revogada, está em vigor. Então, vamos cumpri-la, né? Não pegou. Pois Já é, não- em relação fico aos indignado com essa pancadões, expressão. não colou, né? É. Em relação aos pancadões, deputado, eu, enquanto promotora da Zona Oeste, eu resolvi de maneira diferente. Começava a perturbação do sossego, realmente a polícia ia já e acabava com a perturbação, que não deixa de ser uma infração penal, né? Que não deixa de ser uma contravenção. E aí a gente conseguiu diminuir bem essa coisa do barulho, em relação ao barulho, né? Porque em relação às outras coisas fica realmente A difícil. verdade, doutora, é assim, se quiser, Faz, tem né? instrumento. Faz, Se eu quiser, também faz. Falta muitas vezes vontade política para agir. Hoje nós temos um excesso de leis, na realidade. Fiz uma proposta lá para o nosso André Matarazzo, o Nabil, tudo, vamos, entre os Como vereadores, vereador. fizemos assim, vamos fazer uma proposta aqui, diminuir 50% das leis do município, de um dia para o outro. Tenho certeza que isso não fará muita falta. O excesso de lei, ele gera um ambiente propício à corrupção. Não tenha dúvida nenhuma, tem o excesso. Agora, ou seja, temos leis muito boas. Existe um vácuo no pancadão, né? Porque eu teria que pegar pela contravenção penal. E muita gente hoje não quer ser o acusador, não quer ir no distrito. E outra, a contravenção, os dois vão lá, faz um termo circunstanciado e saem juntos, né? Então, a lei, qual foi a ideia, doutora? Pegar no pecuniário, né? Na Sim, multa então, mesmo, para sentir. Aí entra o Ministério Público e o promotor de justiça atuante, que deverá impor multas altíssimas no termo circunstanciado. Né? Isso. Multa para valer, assim, multa pesada mesmo, que é para não voltar a cometer. A delinquir. Exato. Mas a ideia é essa mesmo. Né? O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para abrir inquéritos para investigar o senador Aécio Neves, também os deputados Eduardo Cunha e Marco Maia, e ainda o ministro Edinho Silva e o ministro do Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego, com base na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Além disso, Rodrigo Janot já prepara outro pedido de inquérito ao Supremo Tribunal Federal, Supremo ou Superior aqui no caso? Ao Supremo, STF, ao depende do Supremo, para investigar a presidente, Supremo, para investigar a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Miriam Thier, Paula Gauss, Bom, eu acho Mariana que... Passarella, Posso falar? Coronel Eu Camilo. penso que é o seguinte, ninguém está acima da lei. Então, todos devem ser investigados. Só critico o Janot com relação ao ex-presidente Lula. Ele não tem foro privilegiado, por isso ele não precisa de autorização para ser investigado pelo STF. Ele tem que ser investigado pela Justiça Comum. E a Justiça Comum, como ele mora em São Paulo, começa no estado de São Paulo, através das denúncias que foram
feitas, de toda a apuração, porque nós já temos uma vasta substância aí nos inquéritos. Então, com relação ao resto, eu acho assim, todas as pessoas que estiverem envolvidas na delação do Delcídio Amaral têm que ser investigadas, não importa quem seja. Pode ser o Aécio, pode ser o Serra, pode ser o Lula, pode ser quem for, porque a justiça, ela não prevê a desigualdade, ao contrário. Quando nós temos o símbolo da justiça, nós temos uma venda nos olhos dela e duas balanças. Ela tem que ser equânime, é para todos. Então, eu penso que nós só vamos passar a política a limpo e esse país a limpo na medida em que todos, sem nenhuma exceção, forem julgados com os seus devidos direitos de defesa, porém, na medida em que forem condenados, que eles sejam responsabilizados pelos seus atos. Minha única observação aqui é com relação ao presidente Lula. Ele não tem foro privilegiado, até porque nem nível superior ele tem. Portanto, se ele tiver que ser preso, ele vai talvez para o Cadeião de Pinheiros. Olha, eu acho essa notícia muito boa no momento que nós estamos vivendo, porque essa notícia, ela fortalece aqueles que são a favor do impeachment. Porque os que são contra o impeachment acham ainda, infelizmente acham ainda, que se trata de golpistas que só querem ir contra o PT. Isso ficou muito claro. Bom, eu já te falei aqui, eu vou em manifestações desde 2009, quando iam 20 pessoas e riam de mim. Eu estava lá no vão do MASP, brigando com mais 20, 30, às vezes, aos sábados e aos domingos. Então, eu acho maravilhoso. Eu acho que todos têm que ser investigados, sim. Porque a gente deixou isso claro nas ruas, que todos, independentemente de partido, não se trata de um partido, se trata da palavra corrupção. E todos devem tomar consciência. Eu espero que esses novos tempos, que a gente vai começar a viver, se Deus quiser, na semana que vem, eu espero que traga essa consciência, porque, por incrível que pareça, com tudo que está acontecendo, ainda tem muita gente fazendo coisa errada. Eliana Passarelli, vou fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas a Miriam Thier acabou de se referir quando abordou o nome do Lula, que ele não tem nem diploma superior. Qual é a diferença disso? Bom, diploma superior dá direito a uma cela especial. E, normalmente, essa cela especial, dependendo do grau, se for autoridade pública, normalmente vai para a cavalaria da Polícia Militar. Não é? Sim, juízes, advogados. Estamos tentando reverter isso, doutora. Eu acho que não tem que ter esse privilégio, não. Aliás, lá se cumpre a lei de execuções penais. É 2 horinhas só de sol. Mas é um erro. Não, aliás, no Romão Gomes inteiro se cumpre Romão, perfeitamente sim. a lei de execução Romão, penal, sim. que é uma maravilha. Ele cairia numa cela comum, cairia numa cela, que nem disse o Tremembé, a querida o doutora Pinheiros. Miriam. Tremembé é não, aquele povo mais exclusivo, né? Não, lá em Tremembé Não, Tremembé é Suzane von Richthofen, não é? Bom, mas esse povo Tremembé todo. Está o cidade Roger de Abdelmacir, mas nós temos também presos comuns Tremembé, em Tremembé. cidade de Tremembé. Cidade de Tremembé. Com todo o respeito a vocês, mas de qualquer jeito, a gente sabe que ele teria um tratamento diferenciado em se tratando de Brasil. A gente sabe como são as coisas, né? Eu vou dizer para você, Paula, só me metendo comum. aqui, olha, para quem milita na área da advocacia, coronel, Eliana sabe que se ele cair numa cela qualquer no meio do crime organizado, ele está ferrado. Ele pode receber auxílio reclusão. Eu não acredito né? que isso vá acontecer. A família pode receber um auxílio reclusão Também. Mas Eliana, Esse o que país pode acontece tudo, aqui né? nesse- O bom de tudo aí, viu? Só para fechar esse assunto, né? Nós estamos passando uma vergonha internacional, né? No que está acontecendo no Brasil. Exatamente. Mas um exercício de democracia fantástico. Eu quero ver realmente todas essas pessoas, que seja quem for, concordo com a Tia, qualquer uma, quero ver mesmo preso. Pela primeira vez no Brasil, desde que eu me conheço por gente, estou vendo senador preso, empresário preso, político preso. Fez errado, tem que pagar, não tem nenhum bobinho ali. Tem direito à ampla defesa? Tem, mas tem que responder. Só para você que está nos assistindo, o Romão Gomes, que a doutora citou, é um presídio da Polícia Militar. Esse é um presídio exemplo para o Brasil. Lá nós temos, é lógico, policiais militares de São Paulo que foram presos, mas lá tem 5 empresas, eles trabalham, eles não ficam ociosos,
a maioria que retorna e sai não volta a delinquir. Infelizmente, isso não dá para fazer com todos os presídios. Sabe que eu fui corregedora judiciária lá pelo Ministério Público durante 6 anos. A doutora também, para todos saberem, ela conhece muito bem a Justiça Militar. Ela militou muito tempo como promotora na Justiça, no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Por isso que eu digo que se todos seguissem o exemplo do Romão, que aliás tem prêmio ISO, todo mundo sairia reabilitado, sem nenhum problema. Tem ISO, tem BANAS, tem vários prêmios É um trabalho maravilhoso. Eu posso fazer só uma observação nessa que eu escrevi aqui para não esquecer? Sim, é que eu penso o seguinte: tudo isso acaba fortalecendo as instituições, porque nós estávamos muito desacreditados de todas as instituições, legislativo, executivo, judiciário, polícia militar, tudo misturado. As pessoas não acreditam mais nas instituições. Na medida em que você não acredita nas instituições, você as enfraquece e você não tem quem protege o cidadão. Né? E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: o partido não pode ser confundido com a pessoa. A pessoa usa o partido para se eleger, mas você não pode julgar a pessoa pelo partido. O partido não pode ser responsabilizado pelos atos de corrupção praticados pelas pessoas filiadas àquele partido. Então, a gente tem que deixar isso muito claro para a população. Ah, mas aquele partido tem muito corrupto. O problema foi do partido que o admitiu, porque, de repente, ele podia até ter uma vida proba. Entrou no partido, entrou para a política, viu uma certa facilidade e começou a cometer atos de irregularidade. Então, a gente tem que separar muito isso para a população. O partido não se confunde com o cidadão que se filiou para poder ter uma legenda e disputar uma eleição. Eliana, eu mudei o foco da tua análise aqui sobre esses pedidos do Rodrigo Janot. Olha, primeiro, eu acho excelente essa posição adotada pelo Ministério Público Federal. Aliás, o procurador Janot também não teria outra alternativa, porque senão ele prevarica. É obrigação dele. Falou, tem que instaurar. Não importa quem seja. Né? A gente não pode prevaricar e cometer outro delito. Tem que ir investigar e com todo rigor. E também só a partidária. É essa coisa. Se for do PSDB, se for do PMDB, se for do PT, não interessa, tem que ser punido. Comprovada uma ação criminosa, não tem por que se privilegiar ninguém. Mas o fato, se discute muito o fato de apenas o senador Delcídio, ele fez as acusações, ele comprovou a necessidade dessas comprovações. Então, agora é a fase investigatória. Funciona assim, ó. Agora começa a fase investigatória. Se nada for provado em relação a algum dos relacionados, arquiva-se o inquérito em relação àquela pessoa. Quer dizer, é um inquérito, acredito que para cada denúncia. Então, o fato de ser investigado, por enquanto, não significa nada. A pessoa só não pode ser denunciada, porque daí já é réu e processado. Então, a investigação, todos nós estamos sujeitos a ela. Eu, por exemplo, no Ministério Público, o coronel, enquanto policial militar, ficamos sujeitos à corregedoria. Quantas investigações não se abrem em relação a todos os funcionários públicos e que, na verdade, ao final serão arquivadas. Então, a investigação tem que ser instaurada mesmo. E eu sou super favorável que se vá até o fim e se faça uma investigação com rigor em relação a todos. Agora, vocês querem saber uma piada? Eu falei isso, agora eu vou contar uma piada porque eu não aguentei. Não sei nem se você pôs aqui, mas... A dona Marisa, o filho dela e a nora entraram com uma ação de indenização. Piada, é sério. É sério, você pôs aí? Não, mas eles estão... Não, porque eu estou rindo aqui já pensando nas consequências. Entraram com uma ação a pedido de indenização moral porque vazaram as ligações em que eles falam mal do panelaço. Eles se sentiram moralmente indenizáveis, constrangidos. Vamos respeitar todo mundo, e a lei também, e o país também, e o judiciário também. R$300 mil de indenização. Não, por favor, né? É um pouco demais na minha cabeça. E são investigados, detalhe, tá? E o bloqueio do WhatsApp? Ixi, olha, eu resolvi já. Eu tenho uma dica para dar para vocês. Ontem eu estou divulgando o show que eu vou fazer quinta-feira. A minha empresária falou: Paulo, o WhatsApp vai sair do ar. E daí eu recebi uma grande notícia de uma pessoa que era só baixar o aplicativo BetterNet, instalar, abrir e o meu WhatsApp voltou a funcionar. Então o meu está funcionando, pelo menos com a minha empresária eu converso. Agora, se vocês baixarem aí, a gente pode conversar. Mas é restrito, não é abrangente como é o WhatsApp. Não.
o meu WhatsApp voltou a funcionar. Eu baixei esse aplicativo que chama BetterNet, instalei no meu celular e o meu WhatsApp voltou a funcionar. Eu acho assim, eles acham que tem razão, de toda a população foi prejudicada. Não, eles têm razão, Paula. Eu acho que eles têm razão. Eles têm razão. Eu conheço pessoas Por que quê? realmente... aí você vai explicar melhor. Eliana, Por que eles têm razão? Porque é o seguinte, aqui nesse país tem que aprender a cumprir a lei. Não cumpriu, ordem judicial bloqueia tudo. Não pode vir E o ser eliminado, estrangeiro, né? o estrangeiro chega aqui, né, instala o que bem entender, e internet é povo de ninguém, e, de repente, não se cumpre a lei quando se há essa exigência judicial, no sentido que seja a lei cumprida, para que forneçam os dados das pessoas investigadas. Tem que acabar essa história. Eu acho super certo, tem que acabar mesmo. É assim, está investigado, respeita a lei e vai cumprir a lei. Não respeitou porque não é brasileiro, dane-se, corta tudo, alto prejuízo para a empresa. Maravilha. Coronel Camilo. Nem 8 nem 80, na minha opinião. Eu acho que, não tenha dúvida, tem que respeitar, eles têm que entrar nas nossas normas aqui, mas eu acho que precisa ser avaliado o que isso causou para todo o público que se dependia desse aplicativo, né? Então, eu acho que a gente tem que, volto a falar, precisamos fazer com quem vem aqui cumpra a lei sem sombra de dúvida, tem que fazer. Mas uma medida radical que proíba no Brasil todo, por causa de um fato que aconteceu lá em Pernambuco, onde foi? Lagarto, Sergipe. Sergipe? Então, na minha opinião, foi excessivo. Isso é uma opinião. Não sou jurista, né? Mas eu acredito que todos têm que respeitar a lei. Mas eu prejudiquei 100 milhões de brasileiros por causa de um desrespeito à lei de uma determinada situação. Mas sabe o que eu acho, uma Coronel? opinião Não, mas sabe o que eu minha. acho, Coronel? Que eu não conheço dessa tecnologia, mas eu acho que talvez não tenha como não... Bloquear. metade bloqueia e metade Não pode. bloqueia. Então, deixa eu falar. Eu acho que tem que ser assim, tudo. Acho que por questão de Pode. sistema. na verdade, não é uma coisa qualquer. É um crime organizado que está sendo investigado sob segredo de justiça relacionado a tráfico de drogas internacional. O que precisaria fazer o WhatsApp? Deliberar para esse juizado, juntamente com a Polícia Federal, as gravações referentes àquele telefone, que, inclusive, foram criptografados fora do país, como se as pessoas que conversassem não estivessem no Brasil. Uma estivesse nos Estados Unidos e a outra estivesse, por exemplo, no Canadá. E o WhatsApp não disponibiliza isso, não quer disponibilizar porque entende que isso abriria uma regra, um precedente para outros pedidos. Mas olha, não disponibiliza porque não tem ou porque não quer? Porque não quer disponibilizar. E é um caso de tráfico de drogas. Não Agora- importa que seja na prefeitura Mas, de Lagartos. Tem outras formas. É. Você multa a Exatamente. empresa, você pega o responsável. Mas se Agora você você quer, prejudica Como 100 que no milhões. presídio, Mas se gente, você quer, funciona se você a quer internet? desbaratar uma quadrilha e você precisa saber da origem disso, ele precisa desbloquear. Eu entendo que não importa que a empresa seja eu também entendo americana, isso. australiana, né, Eliana? Eu Eu acho que acho que tem assim, que ser se você precisa, obedecido. se a justiça precisa fazer uso daquilo como prova para desbaratar a quadrilha, eu acho que o WhatsApp tem que gente, Mas eu acho que eles devem rir da gente, na verdade, porque a primeira pergunta que eles devem fazer é o seguinte: escuta, por que a internet funciona em presídio? Essa é a pergunta que eu, como cidadã, tenho. Então, mas aí Por que, que tá. que um preso tem esse acesso, que às vezes a gente não tem? Mas então, aí é que Como tá. assim? A lei tem que ser cumprida para todos, inclusive para os presídios também, não é? Que muitas vezes na verdade, eles são extremamente engenhosos na penitenciária, no crime, né? Ficam pensando o Coronel? dia inteiro lá dentro. Não Ficam é? pensando o dia inteiro, inventando formas Formas e e formas formas de de fazer. É capaz que eles estejam eles continuem usando o WhatsApp enquanto a população Agora, está hoje bloqueada. eu vinha Agora, vindo para eu só cá, eu queria- até comentei eu só queria- do Sergei, que é colega nosso, Sergei Cobra, criminalista, e ele estava falando até para a Eliana. Eliana, sugira ao Ministério Público uma câmara arbitral para resolver essas questões da internet, onde você tenha o Ministério Público como intermediador entre o pedido e o judiciário. Porque você pode resolver essas questões numa câmara. Cria-se Sem uma dúvida. câmara para cuidar única e exclusivamente dos problemas de internet, dos problemas relacionados aos pedidos de desbloqueio com relação a Facebook, com relação ao WhatsApp, etc. Eu estava só um minuto, desculpa, eu estava vendo que essa coisa de rede social, né, que a gente vai para o Instagram, vai não sei para onde, é uma coisa muito louca, né? Porque está todo mundo preocupado com o WhatsApp, não estão preocupados com o bloqueio da internet nesse país.
né? Sim. Com a diminuição, A taxação, né? a taxação Isso É, é mais é grave muito mais ainda. é sério, muito mais né? grave, muito mais sério. Exatamente. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Boa tarde, Gisele. Do setor conosco nesta edição de Gente que Fala. Tudo bem, Gisele? Podemos ir para o intervalo e na sequência. Oi. Oi, Gisele. Você estava ouvindo o Zancopé? Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Agora me escuta? Tudo bem, a Gisele Souza é do setor de eventos da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Quero abordar contigo a enxaqueca, que é um dos tipos de dor de cabeça mais incapacitantes que existe e atinge até 25% das mulheres, 10% dos homens. Gisele, como reconhecer uma crise?
Então, Zancopé, segundo o neurologista Leandro Teles, especialista em doenças e distúrbios neurológicos, esse tipo de dor normalmente se projeta de um lado só da cabeça e é de forte intensidade e possui características pulsátil, como se um coração estivesse batendo dentro da cabeça. Além da dor, a enxaqueca também pode vir acompanhada de náuseas, intolerância à luz, a ruídos e a odores fortes. Sem medicamento, uma crise pode durar até 3 dias seguidos e ser muito incapacitante. A pessoa com enxaqueca apresenta piora quando se movimenta. Por isso, a pessoa procura sempre ficar em repouso, em lugares escuros e silenciosos. Não bastasse toda essa enxurrada de sintomas, algumas pessoas ainda têm manifestações neurológicas que antecedem a crise, chamadas aura. Pontos brilhantes na visão, formigamento, vertigem, entre outros. Mas, Gisele, é possível esclarecer por que esse tipo de dor, a enxaqueca, acontece? A predisposição à enxaqueca é determinada geneticamente por diversos genes que geram graus variados de tendência. Essa tendência genética irá se apresentar mais ou menos a depender de fatores ambientais, como oscilação hormonal, alimentação, privação do sono, estresse, sedentarismo, calor excessivo, entre outros fatores. A dor é provocada por uma mistura de inflamação e dilatação das artérias, que é sentida de forma intensa por um sistema de controle de dor ineficiente. Por isso, o tratamento da enxaqueca é dividido em medidas comportamentais e medicamentosas. É fundamental conhecer os gatilhos e evitá-los na medida do possível. E por que ela piora no verão? Essa é a pior estação do ano para os portadores de enxaqueca. Nesta época, as crises podem se agravar em frequência, duração e intensidade. Os fatores de piora são variados e vão desde efeito direto do calor até a mudança no estilo de vida rotineiro por conta das férias e viagens. O excesso de sol, por exemplo, pode levar à alteração do calibre dos vasos e predispor uma crise, tanto pelo calor quanto pela desidratação. Além disso, a alteração do sono para mais ou para menos, alimentos gordurosos e excesso de álcool, especialmente vinho tinto, são outros culpados potenciais pela piora sazonal. Gisele, mas como combater os fatores que ajudam a desencadear as crises? São os gatilhos conhecidos que levam à dor e cada paciente apresenta tendência para um conjunto deles. Por isso, quem sofre de enxaqueca deve estar atento a situações para as quais se mostram mais sensível. E com a ajuda de um médico especialista, as crises são controladas e a cura possível. Gisele, agradeço tua gentileza mais uma vez com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gente que Fala recebe hoje a advogada Miriam Thier, a procuradora de Justiça Eliana Passarelli, o deputado Coronel Camilo, deputado estadual, e também a cantora Paula Gauss. Você se referiu há instantes, na primeira parte do programa, sobre um show nesta semana? Quinta-feira. Quinta-feira eu estarei no Bar ao Vivo, aqui na Rua Anhambu, pertinho daqui. Rua Anhambu 229. E eu vou fazer um show, eu resolvi segmentar. Dessa vez eu só vou cantar jazz. Eu que costumo cantar sempre um repertório bem eclético. E que tem uma voz linda. Obrigada. Mas é verdade. A doutora Helena é minha amiga querida. Não, é verdade. Nós somos... Se não tivesse, eu já iria ficar quieta. Então é uma admiração mútua. Mas daí essa vez eu resolvi fazer um show de jazz. Você vai cantar jazz? Vou. Mas qual é o teu... Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so in love with you am I. Muito bem. Muito bom, parabéns. Cole Porter. Que horas? Bar ao Vivo, 21h30, quinta-feira.
E é isso. Estou feliz, espero Legal. vocês. Graças a Deus, os convites, mesmo sem o WhatsApp, já não tem mais ingressos, quase é uma casa pequena, então eu provavelmente vou ter que. Próximo aqui Nós da vamos UTV. ter que abrir uma data para o mês que vem, porque a procura Que está sendo maravilha. boa. Tô Parabéns. feliz. Legal. E obrigada pela oportunidade de divulgar sempre o meu trabalho aqui. Um beijo, prazer. E para o Camunha aí. Coronel Camilo, aliás, extensivo também, a Miriam, a Paula, a Eliana. A Polícia Militar entrou ontem à tarde na sede da Centro Paula Souza, ocupado por estudantes desde a semana passada. A ação policial foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça. Bom, a polícia teve que deixar o local. Na realidade foi uma informação errada, né, que eu acredito que tenha chegado aí para a nossa justiça. A polícia não entrou lá para fazer nenhuma reintegração de posse. Verdade. A polícia entrou lá para garantir os funcionários entrarem e processarem a folha, senão 20 mil funcionários da FATEC ficariam, na Unesp, né, ficariam sem pagamento. Tanto é que a PM nem retirou ninguém de lá de dentro. Ela só permitiu a entrada dos funcionários e professores. Ela garantiu, né? Garantiu, deputado? e a polícia está aí, né? Aliás, pessoal, tudo sobra para a polícia, vocês já perceberam? Qualquer problema onde outra área do Estado, do município, da União não funciona, o resultado final socorre a nossa Polícia Militar. O próprio pancadão que a gente falou, esse negócio é um problema do município, é postura municipal. Não funcionou, sobra para a polícia. E nesse caso, conversei com a Polícia Militar ontem, conversei hoje, eles permitiram apenas a entrada dos funcionários, garantiram que os funcionários pudessem trabalhar. E é simples assim, pode fazer manifestação, pode fazer do jeito que quiser. Aliás, a polícia, a doutora sabe disso, ela é uma garantidora das manifestações. Acontecem 3 a 5 por dia, só aqui no centro de São Paulo. Seja interno ou externo, mas a média é essa. E a polícia garante. Onde que ela intervém? Quando é a quebra da ordem. Aí não precisa de autorização, não precisa ter reintegração. Aliás, não teve reintegração de posse ontem. Mas nem tem uma liminar, né, deputada? Tem uma Tem uma liminar, liminar, mas apesar não da foi- liminar não foi cumprida. Mas não foi cumprida porque Nem antes. foi o objeto. Mas antes de cumprir qualquer reintegração, embora venha a ordem judicial, a polícia senta com os invasores, seja num prédio, seja num condomínio, seja numa escola, para negociar e para tentar fazer da melhor forma. A polícia não tem interesse nenhum. Aliás, a polícia não quer, escutem o que eu estou falando, a polícia não quer, não gosta, não deseja fazer nenhum tipo de reintegração de posse. Ela vai cumprir a ordem judicial para apoiar o oficial de justiça. E, infelizmente, às vezes o policial fica até constrangido de fazer, mas ele tem que fazer, porque é ordem judicial. Agora, ontem não foi nada disso. Ontem a polícia permitiu que entrou. A polícia ia sair 6 horas da tarde, porque a hora que os funcionários saíram, ela já ia sair mesmo. E veio a ordem lá, mas ela foi praticamente inócua, porque o policiamento ia sair mesmo. E não foi para tirar os alunos. Tá bom? Estão divulgando, exatamente, o deputado tem toda a razão. Então, estão divulgando de forma muito errada, inclusive a presença do secretário de Segurança lá, que foi exatamente garantir, como garantidor também, da própria Polícia Militar, que não houvesse nem a reintegração de posse, que já havia uma liminar. Eles ingressaram para garantir a entrada dos funcionários que queriam trabalhar, aliás, e que não conseguiam. Né? Tanto que os alunos continuaram lá e permaneceram sem nenhum tipo de repressão e nada. Agora, eu fico meio irritada com a mídia sensacionalista, que fica falando que invadiu, que aconteceu. E não aconteceu absolutamente nada. Eles cumpriram a lei e ponto final. Eu queria só acrescentar o seguinte, é o assinte. Tudo pode ser feito, desde que não haja assinte. E a gente sabe, até concordo que a ETEC deva ter o alimento, porque não tem, a merenda e tal. Mas é o assinte no momento político pelo qual nós estamos passando. Sim. Então, querendo confundir a opinião pública, que com os desmandos de Brasília, as coisas acontecem aqui em São Paulo. Eu não estou aqui para defender o governador Geraldo Alckmin, porque gosto dele, mas acho que tem muitas falhas. Mas o fato de requerer uma merenda não significa o assinte. E esses estudantes, eles são assintosos no sentido de defenderem bandeiras partidárias. Não estão lá para defenderem o interesse comum. Essa é a minha opinião. Como e sempre, acho que né? isso Aliás. tem que ser dito. É verdade. A gente não pode ter medo de falar a verdade, né? Então, é o assinte, porque a Polícia Outra Militar coisa, lá... só para complementar também, né? Não pode meia dúzia prejudicar milhões, Exatamente. né? Então, Ou seja, eu tenho lá meia dúzia de alunos, eu Tem tenho na 50 rua alunos lá. 50 pessoas que fecham a avenida, outro e nós 20 sabemos fecha que lá. tudo isso tem um comando, porque os estudantes por si, ou per si, não fariam. Tem um comando. Esse comando é dado de algum lugar para assintosamente afrontar o governo, a polícia militar, a população e os funcionários que estão lá para trabalhar. E eu falo, eu já vi cenas lamentáveis de pessoas que realmente afrontam os policiais
E Provocam. eles querem assim, provocar É para sempre, pegar Paula, uma é imagem, Causar um sempre, fato. para causar um fato e para pensar Exatamente. esse fato e falar que a polícia é isso. Eu lamento muito que pessoas tenham essa conduta e que pessoas ainda tenham essa cabeça. Eu acho muito triste. Eu tenho muitos amigos que estudaram comigo na faculdade de música que têm essa atitude. Eles denigrem com a imagem da polícia. Quando nós deveríamos resgatar a atitude que a gente... Eu já não peguei isso, mas que a minha mãe e os meus avós tinham de tirar o chapéu. Você tem que tirar o chapéu para o policial que está ali, ganhando aquele salário para te proteger. E você tem que ter essa mentalidade. Eu sempre bati nessa tecla, eu acho lamentável. E eu dou nota assim 0 para aquelas pessoas, aqueles jovens rebeldes sem causa, porque antigamente os jovens ainda lutavam por alguma coisa verdadeira. Hoje em dia, eles nem sabem muitas vezes porque eles estão lá, eles estão no oba-oba, muitas vezes. Paula, deixa eu só aproveitar o gancho, né? Não posso deixar. Primeiro, parabéns. Segundo, pessoal, o policial não veio de Marte. Quem é o policial? É um jovem, é meu filho, é seu irmão, é alguém que decidiu entrar na polícia, pô. Outra coisa, ele não está lá para prejudicar ninguém, pelo contrário, a polícia está para proteger, ela está para ajudar, ela está para salvar. E essa profissão, diferente de qualquer outra profissão, ele morre por você, ele morre pelo seu patrimônio. Perdemos 29 policiais esse ano, 5 em serviços, por pessoas que ele nunca vão conhecer, né? E às vezes até pelo fato puro e simples de ser policial. Então, isso aí deveria acontecer hoje, cumprimentar o seu policial, conhecer o policial da base, o policial da sua delegacia, conhecer, eles são pessoas que estão aí para ajudar, não para ser contra, como a maioria quer que seja, não é assim. Coronel Policial, Camilo, falo com muito conhecimento. Aproveitar esse momento que o senhor está... Pois não. O que aconteceu com a operação delegada? Sou obrigado a fazer uma crítica ferrenha ao senhor Fernando Haddad, que absurdo. Nós sabemos que o mais importante é a prevenção. Prevenção é fundamental. Né? Lá os nossos antigos já falavam, melhor prevenir do que remediar. Deixa eu complementar aqui, por favor. Com a operação delegada definhou, posso usar esse termo? Pode, continua definhando, deixou de ser importante. Deixou de ser executada como... Cumprida, deixou de ser cumprida. O convênio não está sendo cumprido. Aumentou o número de batedores de carteira. Muito. No Brás. No Brás, 25, eu não sabia né? que isso ainda existia. O nosso batedor de carteira. Isso é velho, hein? Não pode ficar falando isso, não. Eu interrompi porque o que aconteceu com essa operação? Então vamos lá. O que é a operação delegada? O policial, ele pode trabalhar na sua folga, mas trabalha para a gente. Trabalha num convênio do município com o Estado. Trabalha protegido pelo Estado, porque também tinha um outro lado. O policial morria muito no posto de gasolina de noite, no mercado, na loteria. Então, ele trabalha no dia seguinte ganhando da prefeitura e trabalhando fardado pelo Estado, fazendo um serviço da prefeitura, por isso que chama Operação Delegada. E chegamos a ter em São Paulo 6.000 policiais num turno de serviço, 9.000 inscritos, 6.000 trabalhando ao mesmo tempo, 4.600 trabalhando ao mesmo tempo. Hoje, a prefeitura, eu soube ontem, fui fazer uma palestra ontem na Zona Norte, de 200 ou 300 postos, se reduziu para 25. Só tem uma subprefeitura da Zona Norte, ou seja, está definhando. Quando o policial está lá fazendo, por exemplo, a fiscalização do comércio regular ou fazendo uma proteção de qualquer próprio municipal junto com a Guarda Civil ou sozinho, está levando segurança, pô. Lá o que aconteceu na 25, baixou 82% o crime na 25 de março quando foi implantado. Né? No centro de São Paulo, só na região central de São Paulo, chegou a ter mais de 1.000 policiais trabalhando. Isso falar da região central, na capital toda, esses 4.000. Hoje não tem 1.000 policiais fazendo. E por que isso acontece? Porque a prefeitura diminui as vagas. Existem policiais que querem trabalhar. Ele prefere trabalhar nessa atividade porque ele está protegido, fardado, com os companheiros, um serviço melhor, do que ficar fazendo segurança num posto de gasolina de noite, onde ele acaba morrendo. Então, o que aconteceu? Fernando Haddad, ele largou a cidade. Ele achou que isso não é importante. Então, você que aliás, ele largou a cidade em Faz tudo, tempo, gente. Vamos né? combinar. Esse governo deteriorou a cidade de São Paulo. É uma vergonha, Zancopé. A gente anda pela cidade, nunca se viu tanto mendigo, nunca se viu tanto mato, nunca se viu tanto lixo, buraco, tanto nunca se viu. lixo. E quando se fala de segurança pública, a primeira responsabilidade é da Polícia Militar. Polícia Militar de verdade, ela é responsável pela segurança do Estado
Mas, inclusive, Tia, do tem uma coisa município. importante eu falar para o cidadão. O ambiente degradado, ele leva ao crime. Exato. Quem quiser conhecer um pouquinho, leia sobre janelas quebradas e leia sobre tolerância zero. Ou seja, principalmente janelas quebradas. Quando eu tenho falta de iluminação, muro quebrado, É isso calçada mesmo. quebrada, ambiente escuro, é aí que o infrator vai É só agir. você ver o que estava acontecendo na Cracolândia e como voltou. Então, É voltou só tudo. você ver. Voltou tudo. Quer Não, e dizer, piorou, ele né? não está Piorou preocupado com a cidade. Se você andar pela Radial Leste, Zancopé, e você Ele verificar está ali preocupado. perto do viaduto da Bresser, você vai ver o número de barracas ou de tendas, eu sei lá o quê, que se colocaram ao longo da radial e sobre o viaduto Bresser. É um absurdo. Nós temos que ter uma política pública, não essa política demagógica que o PT tenta fazer junto Não, com o e Fernando eu Haddad. queria saber muito o que ele está fazendo com toda essa arrecadação. Ele não faz porque nada, vem ele a dorme reeleição muito, aí. trabalha pouco e não É, olha a vem a cidade. E não a olha prevenção cidade. primária é fundamental para a segurança pública. 60% dos crimes que acontecem no mundo, isso é de estudos científicos, inclusive, quem quiser conhecer, Clark e Felson, 1998, são crimes de oportunidade gerados pelo meio ambiente, pelo ambiente degradado. Quando o ambiente está iluminado, limpinho, tudo organizado, o criminoso fica com receio de ser pego e ele não Fernando comete o crime. Haddad, vou falar para vocês aqui, é um burocrata. Eu fui vereadora quando ele foi secretário adjunto do então secretário de Finanças, Eu acho Saeg. ele um horror e acho Aí que não ele toma assumiu a banho. secretaria. Ele é burocrático. Ele foi um boneco verdade. criado pelo Lula para ganhar a Não, eleição não é em São exagero, Paulo. não. Ele é um burocrata. Ele é muito bom Tô em falando finanças, ele é muito bom em organização, mas para ser prefeito da cidade, você precisa estar com o povo. Você precisa estar junto, você precisa estar na base. Saber que administrar é, muitas vezes, tomar atitudes que não são populares, ou seja, atitudes impopulares. Eu tenho uma saudade muito grande da organização feita pelo Gilberto Kassab. Cidade limpa, enfrentamento da desordem, operação delegada. É nessa linha que nós temos que organizar. Quanto mais segurança, mais qualidade de vida para nós todos. E o que é mais importante, menos policiais se envolvem em confrontos, em ocorrências, porque o crime acontece menos. E a gente vai ter mais policiais, ou seja, isso é um ciclo virtuoso. Agora, quando eu tenho um ambiente desse totalmente desordenado, essa desordem urbana que a gente vê na cidade, aí vai todo mundo Caos, né? cobrar Nós de estamos quem? vendo um Da caos. Polícia Militar. Então, Até volto a porque, falar, se a vamos gente for cobrar analisar, de todo mundo. A Guarda Civil Metropolitana, que foi criada para poder cuidar dos próprios municipais, ela não tem o mesmo poder de polícia. Ela não tem o mesmo poder de polícia que tem a Polícia Militar, ao contrário. Não, nem deve, né? Não Mas deve. a tia, elas poderiam trabalhar integrado com a polícia. você sabe Hoje que o que isso também não acontece é que não acontece. tem integração Não entre tem, governos. não acontece. Cada Porque a cunho- Polícia Militar se sente dona da Guarda. É um problema isso. Porque Não, eu não, sou, não, não é eu sou isso não. criadora da Guarda junto no governo do Jânio Eu Quadros. sou um fui defensor madrinha da Guarda. Eu fui madrinha da Guarda Metropolitana, mas assim, eu acho que deveria ter essa integração, mas infelizmente você sabe que não, mas tem. hoje o Poder Municipal cerceia a participação. É o problema Na isso. época, volto a falar, de novo, eu sou obrigado a elogiar aqui o Gilberto Kassab, pô, na gestão dele, nós trabalhávamos em conjunto, operações O senhor era o conjuntas. comandante da- Eu era o comandante da região centro, eu não era comandante geral. Eu era comandante, eu fui 2 anos comandante da região centro. A gente pedia a prefeitura trabalhar, não tinha operação delegada. A gente fazia operações conjuntas com a Guarda Civil contra a desordem urbana. Iam lá também os subprefeitos, os fiscais do município, e a gente fazia uma operação conjunta e punha ordem na casa e melhorava a situação. Aquela grande operação de contra a desordem urbana, que deixou a Rua Direita melhor, que deixou a 25 melhor, que deixou o Largo da Concórdia sem aquela pano de fundo azul, que tinha tudo ali embaixo, tinha homicídio, tinha estupro, tinha tudo naquela bagunça ali que tinha no... Voltou. Está voltando agora, infelizmente Voltou. está voltando. Então o que precisa? Trabalhar integrado. Cada um tem que fazer a sua parte. E parar com esse negócio, porque era de fulano, era político, então vamos acabar. Por que a Operação Delegado está acabando aqui em São Paulo só? Porque era uma ideia do Kassab. Outra coisa, Existem ao mesmo outras tempo, cidades? tem mais de Sim. 60 cidades fazendo bem. Só cidades pequenas que às vezes não têm condições de pagar e não têm condições de fazer. Aí o Estado fez, e olha que eu não sou do PSDB, eu sou do PSD, mas o Estado criou uma outra opção que é a DGEM, que é, por exemplo, diária de jornada extraordinária, policial poder fazer a mesma coisa. Aí o Estado banca. Cidades pequenas, por exemplo, não podem arcar. Mas assim, falta integração, falta trabalhar conjunto, falta espírito público, falta foco no cidadão. É isso que nós Falta precisamos vontade dos política. administradores públicos. Vontade Falta E vergonha essa- na cara. E essa Também. notícia é aí um alerta para você que está todo feliz, que acha que o prefeito é maravilhoso, que estimulou tanto você andar de bicicleta nas ciclovias. Cuidado, não ande nessas regiões, porque a tua bicicleta pode ser levada a qualquer momento. Se não cair no buraco, né, da ciclovia. Se sobreviver à ciclovia. Né?
para registrar que a tocha olímpica chegou a Brasília, percorrerá 328 cidades até a abertura da Olimpíada, daqui a 94 dias no Rio de Janeiro. No entanto, a situação política do país faz com que a suposta euforia por acolher milhares dos maiores atletas do mundo em todos os esportes dá lugar a um clima de desconfiança, medo e até descaso com o evento. É verdade. Você pega um Estado que deve aos funcionários, um Estado falido, que é o Rio de Janeiro, sede da nossa Olimpíada, com um governo corrupto, tanto do governo do Estado como do governo municipal, aliados da presidente Dilma, que tiveram benesses enormes do governo federal, e o governo não tem dinheiro para pagar seus funcionários. E aí, como o coronel falou, nós ficamos escrachados perante a imprensa internacional. Um país que faz uma ciclovia que custa 40 milhões, ela cai. Quer dizer, que país é esse que nós vivemos? Nós temos que ter seriedade. Eu tenho pena do povo do Rio de Janeiro, com o combate ao tráfico, com o combate ao crime organizado, e a polícia sem poder operar do jeito que tem que operar. Eu tenho pena do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos nossos cartões postais para o mundo. Ninguém que é consciente pode estar feliz e satisfeito. Ninguém. Eu sou uma otimista de carteirinha. Mas, apesar do meu otimismo, apesar de ser uma pessoa cheia de esperança no coração, eu não estou nada feliz com a atual conjuntura do nosso país, com as coisas que estão acontecendo. Eu não estou felizinha porque a Olimpíada é aqui, porque a tocha olímpica vai percorrer. Talvez alguém que vá ganhar com a Olimpíada, mas eu nem acho que vai ser muito. Mas a presidente liberou muito. Mais 80 milhões. Só para não perder. Olha, para você que está nos assistindo, isso não dá para fazer? Eu sou extremamente otimista. Dá para fazer, é só nós trabalharmos, exercer a cidadania, fazer a nossa parte. Ou seja, eu fazer a minha parte. Eu não jogar o lixo na rua lá que vai entupir o bueiro, mas cobrar do poder público. Fazer a sua parte, fazer o que tem que ser feito, trabalhar bem, tocar sua empresa, o que seja o que for que você está fazendo. E segundo, cobrar do poder público. E se possível, né, se tiver na nossa mão mudar, vamos mudar. Já que esse governo não está tentando, vamos mudar. A única coisa que a gente pode fazer é achar que não pode fazer nada. Então, assim, exerça a sua cidadania, faça a sua parte e cobre de quem tem que fazer. Nesse caso, o poder público. O duro é que no nosso país a gente faz sempre a nossa parte muito mais do que o topo da pirâmide, né? Do que os nossos governantes. Esse é o problema. A população se mata para pagar suas taxas, os seus impostos, os juros altíssimos dos bancos, e ela não tem nada em troca. Porque eu sempre falo uma coisa, se a gente pagasse o tanto que a gente paga e tivesse, não seria muito, não seria caro. Mas é caro porque a gente paga e não tem nada. As pessoas estão morrendo. Então, realmente, eu acho que é uma grande hipocrisia a gente ficar nesse país com a realidade. Volto a dizer que eu sou otimista, que se eu não fosse, eu não estaria mais morando aqui. Entendeu? Certo. Mas é lamentável. Posso agradecer a tua gentileza de ter participado mais uma vez. Claro, eu que agradeço a sua gentileza de nos proporcionar essas agora, condições de falar, né? Como procuradora de justiça, ainda encontra tempo para estar prazer, conosco. Sempre. Coronel Camilo. Eu que agradeço e estou à disposição. Nós estamos lá na Assembleia para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mantenham contato com o meu gabinete, aqueles que quiserem. Coronel Camilo em tudo. Rede social, YouTube, no meu gabinete, está tudo lá, tem todos os telefones. Tá suspenso, não adianta achar. WhatsApp também, mas está suspenso por enquanto, né? Eu ainda não instalei lá o Betternet. Betternet. Miriam Thier, 1 minuto para você dizer sobre essa proposta do PSDB de exigir o parlamentarismo para apoiar o Temer. Eu acho que não é o momento. Eu acho que nós temos que fazer a reforma política, mas eu acho que é obrigação do PSDB ajudar o governo que eles que vai se instalar. Ajudaram a tirar, agora tem que ajudar a governar. Não basta você ser pedra, você tem que aprender a ser vidraça. E o PSDB tem essa mania. Assim como eu vou dar aqui já o prognóstico. Vocês vão ver o que o Temer, e eu conheço bem o Temer, foi meu professor da faculdade, fui assistente dele, militamos juntos no PMDB, uma pessoa de pouco falar.
Mas eu tenho certeza que o Temer é um bom negociador. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, vocês vão ver como é que vai ser o governo do Temer perante a oposição do PT. Porque o PT só serve para fazer oposição, Zancopé. O PT não sabe governar. Quando governa, governa mal, rouba muito, mas sabe fazer oposição. Então, se preparem para dias de muita dificuldade, a não ser que ele consiga construir uma boa base e, de verdade, mudar o país. Eu acho bom o presidencialismo, porque com ele você tira e põe, mas eu acho que são parlamentarismo, mas eu acho que é momento de fazer reformas profundas. E tomara que os nossos deputados, a quem nós depositamos o voto e que ficaram tão desacreditados, possam resgatar esta instituição, Congresso Nacional e Senado da República, porque são os únicos meios que nós temos de nos fazer representar. Tá? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria fazer aqui na mesa um elogio. A Eliana, eu acompanho a vida da Eliana de muito tempo, e ela é uma das poucas promotoras desse Estado que não tem medo. Como mulher, eu me orgulho de tê-la nos quadros da promotoria e hoje como procuradora, porque ela é destemida, assim como eu fui, só que eu já tomei muita pancada, ela não. Eu continuo tomando. Então, parabéns para a Eliana. Paula Gauss, repete para a gente o teu show. Quinta-feira, agora, dia 5 de maio, no Ao Vivo Music, na Rua Iambu, 229, aqui pertinho 21h30. Ok. O que você vai cantar mesmo? Vou cantar jazz. Você cantou o Cole Porter, o que mais você vai cantar? Vou cantar uma que eu amo da Ella Fitzgerald, assim. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it. Se quiser ouvir tudo, vá no ao vivo. Vá no show. Vá no show. E olha, só para finalizar, eu peço desculpas pelos meus desabafos aqui, mas eu gosto de ser a voz do povo também, porque eu sou simplesmente uma cantora indignada. Mas que a gente tenha dias de mais esperança, que a gente tenha dias melhores e que a gente não deixe de clamar a Deus pelo nosso país, pedir pelo nosso país, porque, na verdade verdadeira, ninguém sabe qual é a solução. E precisa sair muita gente com o rabo preso, muita gente que faz coisa errada. Então, a solução, eu acho que tem que vir do alto para ver se melhora mesmo. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.